Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para finalizar aquela nossa aula sobre formação de palavras. Então, eu fiz o vídeo para vocês explicando sobre todo o processo de formação, de derivação e composição, tá bom? E hoje eu vou complementar essa parte de formação de palavras, que é trazer algumas reflexões, algumas curiosidades e mais um ou outro processo que talvez seja importante para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar. Primeiro quero começar relembrando com vocês sobre as principais formações de palavras, tudo bem? Olha só, a gente tem a derivação e a composição. A derivação é o que a gente diz, palavra mais afixos, ou seja, a gente coloca ou um prefixo ou um sufixo para formar novas palavras a partir de uma palavra primitiva, tá bom? Então, se eu tenho reorganizar, pré-história, anormal, desatento, pós-graduação, infeliz, todos esses que estão em laranja são os prefixos, certo? E tudo que está em azul é o radical. O mesmo acontece com o processo de sufixação. Laranjeira, pianista, historiador, felicidade, cruzamento e narigudo, certo? Eira, ista, dor, idade, mento e udo são sufixos. Tudo bem? Então, aqui as palavras possuem apenas um radical, que é o que a gente está destacando aí em azul. Tudo bem? E o que está em laranja é prefixo e o que está em roxo é sufixo. Tudo bem? E a composição é a palavra mais a palavra, ou seja, nós não acrescentamos nenhum prefixo e nenhum sufixo. Nós só juntamos duas palavras que já existem. Tudo bem? Então aí a gente tem justaposição e aglutinação. A justaposição é aquela que eu junto duas palavras e não perco nada. Então eu junto dois radicais, certo? E a aglutinação são aquelas palavras que eu junto, mas que eu acabo perdendo alguma coisa aí no meio. Lembra? Plano mais alto é planalto. Esse o do meio eu acabo perdendo. Tudo bem? Novamente, tudo que está grifado é radical. Lembra? A base de uma palavra. Lembraram disso? Bom, então agora eu quero refletir com vocês que os afixos, eles possuem significados, tudo bem? Nossa, mas que significados são esses? Bom, lembra que a gente discutiu? O des geralmente tem significado de negação. Desarrumado, desigual, desajeitar. É aquele que não arruma, não é igual, não está ajeitado. Tudo bem? Então, essa é uma negação. O mesmo acontece com o in. O in muitas vezes indica negação. Infeliz, inacabado, inconstante, inexperiente, aquele que não é feliz, que não está acabado, que não é experiente. Tudo bem? O pré sempre indica aquilo que vem antes, uma anterioridade. O ista, lembra que nós discutimos, que eu mandei para vocês nos últimos vídeos? Surfista, violinista, pianista, é todo aquele que indica uma profissão, aquele que faz alguma coisa. E o idade, né, é aquele que forma substantivos. Por que forma substantivos? Porque eu tenho feliz, que é um adjetivo, e eu acrescento idade, eu formo felicidade. Vejam se vocês conseguem colocar um artigo antes. A felicidade? Dá, não dá? Se dá, é porque o que vem depois é substantivo. Tudo bem? Bom, continuando. Olha só essa curiosidade que eu trouxe hoje para vocês. Os afixos possuem significados. Então, muitos afixos podem ter o mesmo significado em qualquer palavra. Então, o des, na maioria das vezes, vai ter o mesmo significado, o in também, certo? Mas olha o caso dessas palavrinhas. Eu coloquei aqui 4 caixinhas de palavras. Uma é para jardineiro, marceneiro, engenheira, pedreiro, carpinteira. E a outra, abacateiro, laranjeira, coqueiro, macieira, jabuticabeira. E outras duas, cupinzeiro e formigueiro e frieira e coceira. Bom,
Todas essas palavras terminam com o sufixo eiro ou eira, concordam comigo? Mas, e eira, eiro masculino, eira feminino, tá bom? Mas, todas elas têm o mesmo significado? Será que o eiro, que termina jardineiro, marceneiro, engenheira, é o mesmo eiro ou mesmo eira que termina abacateiro, que termina cupinzeiro? Eu acho que vocês já puderam perceber que não. Por que não? Olha só. Quando a gente diz jardineiro, marceneiro, engenheira, pedreiro, essas palavras, o eiro ou eira, indicam uma profissão, um ofício, aquele que faz alguma coisa. Tudo bem? Agora, no caso de abacateiro, laranjeira, coqueiro, jabuticabeira, o eiro ou eira indicam árvores que geram frutos. Tudo bem? Cupinzeiro e formigueiro é o lugar onde moram os cupins, onde moram as formigas. E ieiro e eira, para frieira e coceira. Frieira é tipo um fungo que dá geralmente nos dedos dos pés. São enfermidades ou algumas doenças leves. Nós acho que não podemos caracterizar como doenças, mas são enfermidades. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre o eiro vai significar a mesma coisa. Nem sempre o des vai significar a mesma coisa. Pode ser que na maioria das vezes sim, mas olha só quantas coisas o eiro pode indicar, tá bom? Então cuidado com isso. E pra gente praticar um pouco, lembra lá da tirinha da Era do Gelo? Olha só. Era do gelo e era do degelo. O que está acontecendo aqui? Era do Gelo é um desenho, é um filme que nós estamos acostumados a ver, a ouvir. E o que seria a Era do degelo? Pela imagem, o que está acontecendo? Tem um pinguinzinho aí em cima de um toquinho de gelo. Significa que esse toquinho de gelo ele foi perdido. E isso significa que é o degelo. Mas o que é responsável na palavra por indicar que o gelo derreteu? É justamente o de. Olha só, o gelo é uma palavra primitiva, tudo bem? E se eu acrescento um de, eu indico negação. Então, de gelo seria a falta de gelo, ou seja, nesse caso, o processo do derretimento do gelo. Então, o humor é caracterizado pelo fato de que a gente não pode mais viver na era do gelo como viviam os animais do filme. Por quê? Por causa das ações humanas, de poluição, enfim. A poluição e o desastre, né, os desastres em relação ao meio ambiente, características de ações dos seres humanos, são responsáveis por provocar o derretimento das geleiras, do gelo. E isso é tudo uma consequência do aquecimento global. Tudo bem? Bom, lembra do transplante de amor? Lembra que a gente tinha palavras como gastrite, otite, paixonite? Depois vocês leiam com calma, certo? Transplante de amor. Gastrite é uma inflamação do estômago. Apendicite, do apêndice. Paixonite, do coração. Então, aqui a gente tem a junção de várias palavras com o sufixo ite, certo? E o sufixo ite indica o quê? Uma inflamação de alguma parte do corpo. Quem tem pancreatite tem uma inflamação no pâncreas e assim por diante, certo? Por fim, me perdi aqui. Esperar carregar. Por fim, eu gostaria de falar com vocês sobre estrangeirismos. Vocês saberiam me dizer o que é estrangeirismo? Estrangeirismo é algo, tudo bem, que a gente adota de outra língua para fazer parte do nosso português. Como assim? Vou tentar explicar para vocês. Se a gente tem palavras como, olha aqui os exemplos que eu estou dando: coffee break, pendrive, drive-thru, free shop, delivery, workshop, notebook, shopping center. Todas essas palavras são palavras que vêm de que língua? Do inglês. Só que a gente usa elas no nosso dia a dia da maneira mais normal que existe. Então, significa que essas palavras a gente trouxe para o português, mas elas não são do português.
Então, ó, os estrangeirismos são os usos de expressões e construções que a gente toma de empréstimo de outra língua. E isso acontece de uma maneira natural, tudo bem? Ninguém impôs, ninguém obrigou a gente a usar essas palavras, tá bom? Então, ela acaba sendo de maneira natural, espontânea. Olha só o que mais a gente pode ter como estrangeirismos. A palavra bege vem do francês, a palavra bife vem do inglês beef, a palavra bijuteria também vem do francês. Que mais? Olha outras palavras. Abajur também vem do francês. Baguete, atelier, bangalô vem do inglês, certo? Então, é importante pensar que existem algumas palavras que vêm da outra língua e a gente modifica, a gente aportuguesa, ou seja, a gente transforma para o português. Então, abajur virou abajur, faltou um A aqui no comecinho, mas virou abajur, não do jeito que a gente escreve em inglês e em francês. Balé virou balé, certo? Mas olha só como a gente escreve diferente. Batom, sutiã, toalete, a gente mudou o jeito de escrever a palavra, certo? Agora, existem outras palavras que mantiveram-se da mesma maneira, como software, pendrive, check-in, shopping, design, croissant, que vem do francês. A gente manteve essas palavras da mesma maneira, o que significa que elas são estrangeiras, só que a gente não aportuguesou. Só que a gente usa as palavras da mesma maneira. Tudo bem? Essas palavras, elas passam a ser nossas, mas nós sabemos que elas têm origem em outro país, em outra língua. Tudo bem, pessoal? Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Façam todas as atividades da apostila e estudem bastante, que essa fase vai passar. Tá bom? Beijo para vocês.